Você tem artrose, o seu joelho dói, falha, e um amigo seu disse, vai lá, compra uma joelheira que isso vai te ajudar. Aí você foi no médico e o médico te falou, não, não usa porque isso vai piorar a sua dor, vai deixar a sua musculatura mais preguiçosa. E agora, em quem você vai acreditar nesse dilema, se eu vou usar joelheira ou não, se isso vai me ajudar ou não? Na realidade, grande confusão, ela existe porque realmente os dados que a gente tem, eles são bastante incertos em relação ao efeito do uso da joelheira, mas para vocês, a ideia basicamente é o seguinte, para quem defende um e para quem defende o outro. Então, em relação à joelheira, o raciocínio é, eu tenho uma dor, tenho uma instabilidade, vou usar algo, uma órtese, uma joelheira que vai dar mais estabilidade nessa minha articulação e dessa forma isso vai me ajudar com a minha doença. E o outro ponto de quem é contra é que é uma das preocupações que você já deve ter escutado do seu ortopedista, é que se você usar a joelheira, a sua musculatura ela vai ficando pior e isso vai piorar a sua artrose a longo prazo. E essas duas preocupações elas são legítimas, mas vamos ver o que a gente sabe à luz das melhores evidências, qual que é realmente o efeito do uso da joelheira para paciente que tem artrose, dor no joelho crônica. Bom, basicamente vamos falar de um estudo grande que eles pegaram de 500 pessoas que tinham um quadro de artrose e acompanharam essas pessoas com uma metodologia em dois grupos em que você tem um grupo que usava a joelheira e fazia atividade física, fazia reabilitação com fisioterapeuta, que é o padrão do tratamento, e outro grupo que fazia tudo isso, fazia reabilitação com fisioterapia, tentava controlar a sua dieta, mudança de estilo de vida, tentava também realizar atividade física, reabilitação, mas esse grupo não usava a joelheira. E eles foram acompanhando se até durante um ano se ia ter um efeito positivo ou negativo no uso dessa joelheira nesses pacientes. Então, basicamente, o que eles tentaram responder é se a joelheira realmente ele vai proteger a sua cartilagem, vai proteger a sua articulação, se ele vai te dar um efeito na melhora ou se é apenas um efeito placebo. E quais foram os resultados desse estudo? O resultado que eles tiveram foi que no terceiro mês, no sexto mês, teve uma melhora de sintomas desses pacientes e da função desses pacientes com o uso da joelheira, mas por volta de um ano, que é o acompanhamento até do final, esse efeito ele não existia mais. Então isso inicialmente parece benéfico, mas aí vem a balde da água fria que quando a gente analisa os dados desse estudo, vê que esse efeito ele existiu 3 e 6 meses, mas é um efeito que praticamente não tinha diferença estatística e era um efeito bem pequeno, que ao final de um ano já não existia mais nenhuma diferença entre os dois grupos. Uma das coisas que eles acabam discutindo é que talvez as pessoas que vão usando durante muito tempo acabam ficando, vamos dizer, de saco cheio e não quer usar mais a joelheira, e isso talvez vai afetar em relação ao efeito do uso da joelheira, mas isso nos mostra que a joelheira ela não tem um efeito tão grande, apesar da percepção dessas pessoas nesses estudos referirem que melhorou, mas quando você vai ver os scores, os dados de forma mais objetiva, não teve um efeito tão grande no quadro do paciente que tem artrose. Mas isso significa o quê então? Que a joelheira não tem espaço, não deve ser usado? Então que a joelheira, a órtese, ela é algo que é inimiga de quem tem artrose? Bom, eu vou falar dois cenários, quando é que ela é aliada e quando é que ela é inimiga. Ela é aliada da artrose, do paciente que tem artrose quando? Então, é uma alternativa barata, que leva um efeito, mesmo que seja pequeno, de melhora de dor, que tem efeitos colaterais praticamente muito pequenos, que é no máximo uma irritação da pele, algo que é o que se viu nesse estudo, mas é algo que ele tem um bom efeito quando você usa num paciente que está na crise. Então, no consultório, eu já vi várias vezes o paciente que chega no consultório com um quadro de dor intensa, que não consegue fazer absolutamente nada de atividade física, não consegue fazer nem sequer a reabilitação, porque acha que a fisioterapia vai piorar. Então, nesse cenário, nesse grupo, eu posso sim utilizar, e é o que eu faço na minha prática clínica de forma individualizada, avalio isso, obviamente que tem vários aspectos que eu avalio para prescrever isso ou não, mas eu uso de forma bem restrita para tirar essa pessoa da crise e dessa forma ele fazer o que vai ter um benefício muito grande, que é o tratamento padrão ouro em relação à artrose, que é realmente a questão da atividade física, de perda de peso. E quando é que ele vai ser inimiga de quem tem artrose? Então, a joelheira ela é inimiga de quem tem artrose quando essa pessoa usa a joelheira de forma indiscriminada o tempo todo e principalmente quando ela não segue o resto do plano, que é fazer atividade física,
fazer um acompanhamento bem feito, fazer a reabilitação, perder peso quando é necessário. Então, nesse caso, ele vai se tornar uma inimiga porque vai ser algo que vai fazer com que a sua musculatura realmente a longo prazo ela fique mais preguiçosa, ela fique mais fraca, e a musculatura ela é fundamental para a estabilização da sua articulação, para a melhora do seu quadro. Se você piora a sua musculatura, vai piorar a sua doença a longo prazo. Então é algo que pode parecer no início, quando não é bem acompanhado, se a estratégia não é bem feita, é algo que vai parecer, uma melhora, mas você vai pagar um preço muito caro lá na frente. Bom, resumindo, usar uma joelheira, ela pode ser benéfica, uma alternativa barata para um quadro de pessoas que têm principalmente um quadro de dor mais intensa. Ela vai te dar um conforto, ela vai te dar mais confiança para você conseguir fazer atividades iniciais, mas aí é o que entra a parte do individualizado, que é o que a gente faz, a minha equipe, a gente faz no consultório, que é de avaliar a fase que você está, e a gente pode usar essa estratégia, mas ela tem que ser retirada num tempo oportuno. Então, ela sim tem esse espaço, mas é um espaço limitado, porque o efeito dele pode ser maléfico se você não souber utilizá-lo de forma correta. Então, aqui fica as recomendações em relação ao uso da joelheira para quem tem dor crônica, principalmente nos quadros de artrose. Bom, me conta aqui nos comentários se você já usou joelheira alguma vez, qual foi o efeito que você teve, compartilha isso com alguém também que possa ter interesse nesse conteúdo.